Hi, hello everybody! Sejam bem-vindos à primeira semana da disciplina de inglês aqui pelo Moodle. Tudo bom com vocês? Presencialmente, a gente conversou sobre o Simple Present, fizemos vários exercícios, vimos as W8 Words para fazer pergunta, né? Conversamos sobre os advérbios de frequência. Agora a gente vai passar para uma outra matéria, que é o imperativo em inglês, né? Então, eu tenho aqui uma apresentaçãozinha de slides e aí a gente vai conversando, então, sobre essa matéria. O imperative em inglês é o que a gente chama de imperativo em português. Vamos falar um pouquinho sobre o imperativo em português para a gente poder fazer essa comparação entre as duas línguas? O imperativo em português é o modo que a gente usa para fazer pedido ou para dar ordem. Então, em português, é aquele que a gente fala assim: cresça, apareça, leia, sente, levante, né? Se a gente está dando uma ordem, né? Imperativo, a gente pode lembrar aí da palavra imperador, né? O imperador, quem manda, quem tem o poder e sai dando ordem, né? Ou se a gente colocar um por favor na frente, vira um pedido. Por favor, senta. Por favor, leia este livro, né? Então, esse é o imperativo em português. Aí, o imperative em inglês, então, a gente é usado para dar instruções, ordens, sugestões ou para fazer pedidos. Então, olha os exemplos. Instrução: mix all the ingredients. Pega uma receita, geralmente a gente vai encontrar vários verbos no imperativo. Então, mix, misture todos os ingredientes. Ordem: be quiet, quer dizer, fica quieto. Sugestão: don't lift too much weight, não levante muito peso. Ou imperativo negativo aí, daqui a pouco a gente vai conversar sobre a forma do imperativo, né? No próximo slide. E pedido: please stay with me, por favor, fique comigo. Então, olha lá a forma de uso do imperativo. A gente tem duas formas, né? O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. No afirmativo, a gente vai simplesmente usar o verbo no infinitivo sem to. Então, se o verbo sentar é to sit, o imperativo é sit. Sente. Verbo to read, ler, o imperativo vai ficar read. Leia. Aprenda. Share, compartilhe. E o imperativo negativo vai ser sempre com do not, ou a forma contrata don't, antes do verbo. Que verbo? O verbo no infinitivo sem to. Então, olha lá. Do not waste water. Do not throw food away. Não jogue comida fora. Verbo throw away, né? Jogar fora. Coloquei o don't na frente. Ou o don't ou o do not. São só essas duas formas do imperativo. Então, o imperativo vai ser sempre o infinitivo sem to. E se for a negativa, o don't mais o infinitivo sem to. Com os verbos no imperativo, nunca vai aparecer um sujeito, porque o sujeito vai ser sempre o you que está implícito, igualzinho em português. Se a gente fala senta aqui, a gente usa o verbo direto, sem colocar um sujeito na frente. Então, olha lá. Pick up your trash, please. Pegue o seu lixo. Ou, Suzy, please, pick up your trash. Por que eu coloquei esse exemplo aqui com Suzy? Porque Suzy não é o sujeito do verbo. Suzy é o vocativo, igual em português, a quem eu me dirijo. Então, mãe, vem cá. Então, esse vem cá é o imperativo. Suzy, please pick up your trash. Suzy é o vocativo, ó. Não é o sujeito. O sujeito seria esse you implícito, né? Pick up your trash. A quem? Então, a Suzy, vocativo, a quem eu estou me dirigindo. E o verbo não tem sujeito, tanto que eu consigo escrever a mesma frase sem colocar o vocativo, só pick up your trash, please. Tá vendo? Então, é essa a ideia. Não vai aparecer um sujeito antes do verbo quando a gente estiver colocando o verbo no imperativo. Vamos comparar o imperativo com o simple present, que foi então o tempo verbal que a gente já aprendeu esse ano. Lembra que quando a gente começou a falar sobre o simple present, a gente viu que a gente usa para fatos e para falar da nossa rotina.
E o imperativo a gente usa para fazer pedido, dar uma instrução, dar uma sugestão ou dar uma ordem, né? Então, vai falar aqui, para diferenciar os dois, a gente vai falar em fato ou dica, fact or tip. No simple present, eu vou usar quando eu estiver falando sobre um fato. E o imperativo eu vou usar quando eu estiver dando uma dica. Então, olha lá, por exemplo, fato. Microwaves use 10% less energy than a conventional oven. Os micro-ondas usam 10% menos energia do que um forno convencional. Esse é um fato. Ó, tem um sujeito, microwaves, micro-ondas, um verbo no simple present, use, e o restante da frase. Vou dar uma dica em relação a isso, então, para a economia de energia. Freeze any extra food you have and eat it later. Congele qualquer comida extra que você tiver e coma depois, ou seja, esquentando no micro-ondas. Então, congele e coma. Olha lá, dois verbos no imperativo. Freeze, eat. Simplesmente o infinitivo sem to desses verbos, tá vendo? Sem sujeito, sem colocar nenhum sujeito na frente. No simple present vai ter sempre um sujeito na frente, né? Water butts are available from your local council. Então, recipientes de água estão disponíveis na prefeitura da sua cidade, no governo municipal da sua cidade. Então, olha lá, simple present do verbo to be, sujeito mais o are. Dica, agora a dica vem no imperativo. Collect rainwater in water buckets and use a can instead of a hose. Colete a água da chuva nesses recipientes de água, nesses barris de água, e use uma caneca em vez de uma mangueira. Então, olha lá, os verbos aqui grifados e em negrito estão no imperativo. Collect, use. Peguei o infinitivo, sem to, dos verbos, sem nenhum sujeito na frente. Já aqui no simple present, olha o sujeito na frente. Vejam que nesses 4 exemplos aqui desse slide, eu tenho 2 fatos ecológicos, né? E 2 dicas ecológicas. Então, no próximo slide, a gente tem aqui um exercício. Nesses exemplos, ou seja, in the examples you read, the verbs in the imperative form are used for. Nos exemplos que você leu, os verbos no imperativo são usados para. Então, o imperativo está sendo usado para fatos ou para dicas. Nos exemplos que a gente leu, in the examples you read, the verbs in the simple present are used for. E os verbos no simple present, desses exemplos que a gente leu, são usados para quê? Para fatos ou para dicas? Então, a gente tem o imperativo sendo usado para dicas e o simple present sendo usado para fatos. Tá no uso de cada tempo verbal que a gente já aprendeu presencialmente no simple present, né? Fatos e rotina. E agora a gente está aprendendo para o imperativo. Sugestões, instruções, ou seja, dicas. Então a resposta fica assim. Imperative, echo tips. Simple present, echo facts. Tudo bem? Outros exercícios. Complete com o simple present ou com o imperative dos verbos entre parênteses. Então, tenho aqui um espacinho para completar e um verbo entre parênteses. Eu preciso ver se eu vou usar simple present ou imperativo. E aí eu preciso conjugar esse verbo nesse espacinho aqui. Se vocês quiserem, pode pausar agora esse vídeo e tentar fazer esses 4 exercícios. Beleza? Então, olha lá. Food waste, harmful to the environment. O desperdício de comida prejudicial para o meio ambiente. Vejam, tem um sujeito antes do verbo. Se tem um sujeito antes do verbo, então eu vou precisar usar o simple present. Por quê? Porque o imperativo não aparece sujeito. No imperativo não aparece sujeito antes do verbo. Beleza?
Tem um fato, olha lá, o desperdício de comida é prejudicial para o meio ambiente. Com fato, eu vou usar simple present. Como que é o simple present do verbo to be? Pode ser am, is ou are, depende do sujeito. Com esse sujeito aqui, o desperdício de comida, que pessoa do discurso é essa? Eu consigo substituir pelo pronome ele. Então, it, né, em inglês. It is é a resposta da primeira. Food waste is harmful to the environment. B. About portion sizes of food. Tenho aqui o verbo think. Pensar em porções, tamanhos de porções de comida. Pensar em porções de comida. Tem um sujeito antes do verbo? Não, é direto o verbo. Então isso me diz que eu vou usar o imperativo. Outra coisa, se eu pensar na tradução, eu tenho uma dica. Pense em tamanhos de porções de comida. Uma dica para não desperdiçar alimentos, ó, o fato e a dica, tá vendo? Como que eu faço o imperativo do verbo? Eu vou usar o infinitivo sem to, que já é o que está aqui entre parênteses. Think about portion sizes of food. A próxima. Away food. Comida fora. Verbo throw. Jogar. Throw away, jogar fora. Se o desperdício de comida é prejudicial para o ambiente, eu vou jogar a comida fora? Então a dica vai ser não jogue comida fora. Então aqui eu vou precisar fazer o imperativo negativo. Então eu vou ter que dizer aqui, não jogue comida fora. Como que fica o imperativo negativo? Eu vou usar do not throw ou don't throw away food. Olha lá na C. The average household, a dona de casa em média, about 1 ton of waste per year. Verbo produzir. Mais ou menos 1 tonelada de lixo por ano. Então, uma dona de casa, em média, produz mais ou menos 1 tonelada de lixo por ano. Tem um sujeito aqui para o verbo, tá vendo? Então, se aparece um sujeito para o verbo, eu preciso usar o simple present. Qual é o outro motivo pelo qual eu vou usar o simple present? Eu tenho aqui um fato. Uma dona de casa, em média, produz 1 tonelada de lixo por ano. Como que fica o verbo aqui? A dona de casa, em média. Terceira pessoa do singular, preciso colocar S no final do verbo. Lembra que a gente aprendeu presencialmente no Simple Present? Produces about 1 ton of waste per year. Letra D. To carry reusable shopping bags when you go out shopping. De carregar sacolas de compras reutilizáveis quando você sai para fazer compras. Verbo remember, lembrar. Aparece aqui um sujeito antes? Não, então esse é um indício de que eu vou usar o imperativo. Outro indício, eu tenho aqui um fato ou uma dica? Eu tenho aqui uma dica. Lembre-se de carregar sacolas reutilizáveis quando você sair para fazer compra. Então, como que vai ficar o imperativo desse verbo? Vai ser simplesmente o infinitivo say to. Remember to carry reusable shopping bags when you go out shopping. É isso, pessoal, por hoje. Então, façam as atividades e qualquer coisa contem comigo. Até a próxima. Um beijo.